estou aqui na Fêmea Saúde do Parque Shopping Barigui e converso agora com a Gisara Matos Leão, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Olá, Gisara, Olá, seja bem-vinda. Olá, prazer. Prazer conversar com você e explicar para quem está nos assistindo o que faz a fisioterapeuta dermatofuncional. O fisioterapeuta dermatofuncional trabalha com as questões relacionadas à pele. Então, a regeneração, a reparação desse tecido, tanto em questões e aspectos com relação ao envelhecimento, quanto rugas, cicatrizes, manchas de acne, poros dilatados, estrias. Olha, até estrias, a questão da estria também você trata. Também. A gente já vai falar da questão do envelhecimento, que interessa muito a todas nós, não é mesmo? Sim. Mas vamos começar falando desse trabalho do reparo, por exemplo, de cicatrizes, né? Que tipo de cicatriz você faz esse trabalho e qual a importância? Isso, cicatrizes atróficas e hipertróficas, que são aquelas um pouco mais altinhas, assim, né? E surgem a partir do que essas cicatrizes? Pode acidente? Ser algum acidente, pode ser queimaduras, pode ser cortes, né? Várias e não só no rosto, não só no corpo rosto, todo. no corpo todo. E como que você ajuda? É o laser que faz esse trabalho? Isso, a gente trabalha com o laser de CO2 fracionado, que é um laser ablativo que vai estar fazendo pontinhos, né, em cima dessa cicatriz, e ali vai regenerar, estimular o colágeno e regenerar essa pele. Olha. E qual o resultado disso? Você comentou comigo antes, Gisara, até na saúde mental das pessoas. Sim, porque as cicatrizes são marcas, são manchas, né, contam histórias, e muitas vezes isso afeta, né, histórias tristes muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Ou de alguma cirurgia, alguma coisa assim, né? Um pós-cirúrgico. Mas são marcas que ficam e que mexem um pouco com a autoestima das pessoas. Como elas se veem, né? Como elas se aceitam. Então a gente faz esse trabalho para ajudar na autoestima da pessoa e recuperar esse tecido. Qual que é o tempo para apagar? Não sei se apaga ou atenuar uma cicatriz. A gente não promete um tempo, né, para estar fazendo esse tratamento, porque depende muito do organismo da pessoa. Então depende de pessoa para pessoa. A gente indica que a pessoa faça uma avaliação para que a gente possa averiguar e indicar os melhores tratamentos e ver mais ou menos quanto tempo a gente levaria. Né? Muitas vezes fica ainda uma marquinha, mas a gente consegue atenuar bastante essa cicatriz. E qual que é a diferença do teu trabalho na saúde mental dessa pessoa? Eu acho que tem tudo a ver por ser exatamente como a pessoa se vê, né? Como ela se enxerga. E isso tem feito muito impacto nas pessoas hoje em dia, que é a saúde mental. E como ela se aceita, como ela se vê, interfere muito na autoestima dessa pessoa, na saúde e no bem-estar dela, que é o que a gente quer proporcionar para as pessoas aqui na FEME. Esse momento de autocuidado, esse momento dela sair um pouco da vida dela, do mundo dela, do trabalho, da família, dos filhos, e para que ela venha aqui ter um momento especial, uma experiência e um autocuidado, um ritual de autocuidado. Não é só, impressionante, não é só a aparência, essa questão da saúde mental é importante, ainda mais em época de muita exposição, por exemplo, de rede social. Então é uma cicatriz que talvez não faça muita diferença até na imagem, mas para aquela pessoa faz diferença, né? É isso que você acaba ajudando, né? A acabar com essa questão, com certeza. Né? E os aspectos do envelhecimento também, né? Que é inevitável, todos nós estamos passando, né? Desde que nasce a gente já está passando por esse processo. Então, né? Vai diminuindo os coxinhos de gordura, vai a musculatura com o tempo ficando mais flácida, a pele ficando mais flácida. Então, a gente fazer esse gerenciamento do envelhecimento e muitas vezes evitar que talvez uma ruga dinâmica se torne uma ruga estática, por exemplo, né? Sim, o que é uma ruga dinâmica e estática? A ruga dinâmica é aquela que a gente faz com a expressão facial. Então, ó, quando eu tô levantando aqui ou aqui, quando a gente sorri, a gente faz os pés de galinha.
Então essas são as rugas dinâmicas. Tá. E com o tempo elas podem sim se tornar marcas, rugas estáticas na pele, por a gente não ter esse cuidado, esse gerenciamento, né? Então o Botox geralmente é mais feito no terço superior, onde a gente faz aqui o bravinho que a gente chama, as rugas da testa e os pés de galinha. E agora a gente fala muito e tem feito muito o Botox Full Face. Então, existe o Botox Full Face? Isso. Não fica tudo meio paralisado, doutora? Não fica artificial? O cuidado que a gente tem aqui é realmente esse, deixar a pessoa com um aspecto natural. Então, que a gente elimine essas rugas dinâmicas, mas que não paralise totalmente o movimento, que ela tenha expressões na face. Tem que ter. Né? Senão a gente fica meio estranho, meio um robozinho, assim. Então, a gente tem esse cuidado. E o Full Face, a gente trabalha outras partes do rosto, outras musculaturas que não só o terço superior, e justamente para isso, um processo de prevenção, né? Por exemplo, aqui a gente tem a musculatura do platisma na região do pescoço, que é uma musculatura que com o tempo, pela gravidade, pela própria ação do envelhecimento, a flacidez da pele, esse músculo vai repuxando aqui para baixo. Então o nosso rosto todo vai como se estivesse derretendo. Então a gente faz os pontos aqui do platisma justamente para... Com Botox? Com Botox. Olha! Para relaxar essa musculatura e evitar esse processo de envelhecimento, retardar esse processo, porque é inevitável. É inevitável. Né? Eu adorei esse termo que você usou, que é o gerenciamento do envelhecimento. Que, ok, a gente aceita, a gente quer envelhecer, né? Se tudo der certo, é porque a gente vai envelhecer. Bem e com saúde, Exato, né? com saúde, mas também se gostando. É um direito da mulher. Você falou da questão do autocuidado, eu acho que é um direito da mulher querer se cuidar, né? Claro, com certeza. Além do Botox, Zara, quais são os outros tratamentos, não sei se é a palavra certa, de gerenciamento do envelhecimento? Quais são as outras? A gente tem hoje em dia inúmeras possibilidades, né? Inúmeros tratamentos que podem ser feitos pelo fisioterapeuta dermatofuncional. Então, nós temos um foco aqui na clínica hoje, que é para dar esse start, esse início, trabalhar com o Botox, com o laser de CO2, com a radiofrequência, com a biomodulação, né? Mas o fisioterapeuta tem uma ampla gama, bioestimuladores, preenchedores, a fisioterapia pélvica. Então, é um planejamento que nós temos de ir colocando ao longo do tempo aqui na FEME esses outros tratamentos. Em relação ao rosto, além do Botox, o que a mulher hoje pode fazer? Né? Você falou da prevenção. Vamos perguntar daí, né? A mulher tem 30 e poucos anos, já pode fazer Botox? Ou é muito cedo? Qual é a sua orientação? Pode, claro que pode. A gente indica que a partir dos 20 já pode começar a fazer. A gente tem algumas pessoas que começam cedo por alguma questão específica, né? Mas com certeza, quanto antes começar, a gente consegue estar gerenciando esse processo, né? A partir dos 30 a gente já, tipo assim, faça, né? Tem que insistir. Não deixe de fazer. E além do Botox, o que a gente pode fazer de prevenção? Os cuidados com a pele, né? Então, por exemplo, o uso do protetor solar diário, cosméticos que a pessoa goste e que ela, né, se identifique com a marca, que não, faça bem para a pele dela, que não deixe oleosa. Então, esse skincare, a limpeza da pele, o uso do protetor solar e aqui com a gente, peelings, né? Os lasers, a radiofrequência, essa flacidez, estimular o colágeno, a elastina da pele para que a gente fique com esse aspecto não só mais jovem, mas de saúde. Saudável, menos cansado. Exato, menos cansado. Que tipo de peeling existe hoje? Pode ser oferecido? Existem inúmeros tipos de peelings, né? Aqui na FEME a gente faz inclusive o peeling a laser e existem produtos ácidos, né? Existem inúmeras possibilidades hoje para peelings, né? O nosso foco hoje aqui é utilizar os manipulados, peelings manipulados com ácidos específicos e o laser a peeling, o peeling a laser. Como que é esse peeling a laser? Ele também descama?
Como que é? Como se a gente usasse o laser de CO2, só que a gente usa uma potência mais baixa, então ele não vai tão profundo, na camada tão profunda da pele, porque o peeling é um tratamento superficial. Isso. Superficial, nas camadas superficiais da pele. E o laser mais profundo. Então, se a pessoa às vezes tem um receio, já viu alguém que descamou todo, né? Antigamente o laser fazia isso, o resurfacing, que muito se falou durante anos, deixava a pele descamando por muitos dias. O laser da fêmea é o MTZ40, então a recuperação é muito mais rápida. É mesmo? Então a pessoa não fica, tipo, dias em casa sem poder sair porque tá com a pele daquela forma, né? Sim, sim. A gente evita falar o tempo, mas ali uns 3 dias ela vai ficar com algumas marquinhas, algumas manchinhas e depois já. E qual que é o resultado para a pele de um peeling como esse, a laser? Melhora o viço? O que melhora? Sim, a gente vai estar estimulando essa regeneração tecidual de dentro para fora. Então, vamos estimular o colágeno, a elastina, fazer o reparo tecidual de uma camada mais profunda para uma camada mais superficial. Olha. Então, é um tratamento que vale muito a pena. Sim. E o peeling, a pessoa, sei lá, tem um receio, não quer mais superficial, a gente faz também mais superficial. Que seriam com os ácidos que fazem... Ou com o laser mesmo, uma potência mais baixa. Em relação ao corpo, como que você, né, com seus tratamentos, ajuda, por exemplo, a desaparecer algumas manchas, né? Manchas de sol aqui no colo da mulher, que são muito comuns, né? Isso, muito Tem comuns. solução? Tem solução. A gente utiliza o mesmo laser que a gente está conversando, né? E no corpo a gente pode tratar a celulite, as estrias. Então aí nós temos também aqui a radiofrequência, que também é um ótimo aparelho, tem fotobiomodulação junto, são diferentes ponteiras, a gente só muda a ponteira e a gente pode tratar essa celulite, o aspecto de flacidez de interno de coxa, que é o que incomoda muitas mulheres. Sim, sim. Muitas relatam isso e procuram por esse tratamento. E tem esse tratamento, então, feito com máquinas. Sim, com máquinas. Sim. A tecnologia a nosso favor. Sim. Então, unindo a fisioterapia, né, que é um trabalho muitas vezes muito manual, e unindo então o fisioterapeuta, o amor, o cuidado, o toque com a alta tecnologia, e a gente consegue fazer esses tratamentos com resultados incríveis. Que legal. Você também indica, Gisara, eu imagino que sim, né? Por exemplo, o uso de protetor solar, que parece básico, mas tem pessoas que não usam ainda, que realmente não sabem da importância ou deixam para lá, né? Essa questão de hábitos saudáveis de vida vão fazer diferença no resultado do seu tratamento? Com certeza, absolutamente. Nós temos os fatores genéticos e os fatores dos hábitos de vida da pessoa, os fatores extrínsecos que a gente chama. Então tem tudo a ver. Questões de alimentação, exposição ao sol, uso do protetor solar, atividade física, tudo isso vai influenciar. Cada vez mais, com o passar do tempo, a gente tem os raios solares muito mais fortes, né? Sim. Os raios UVA, UVB. Então, é bem importante orientar as pessoas para que façam o uso do protetor solar e tomar um cuidado que tenha proteção UVA e UVB no mesmo protetor. Isso é uma dica bem importante. Olha. Alguns têm um ou outro. Tem que ter os dois, UVA e UVB. Então, ler o rótulo é essencial nesse caso. Essencial. E o barato, no caso de pele, pode sair caro, doutora? Pode. Porque hoje o que a gente mais vê é produto muito barato, né? Tem lojinhas, o que não falta são lojas de cosméticos, são coisas muito baratas e podem prejudicar realmente a saúde da pele. A gente tem que ter o cuidado, né, de comprar de empresas confiáveis, que tenha aprovação da Anvisa, que tenham sido feitos testes dermatológicos nos produtos, né? O preço às vezes não quer dizer, né? Sim. É mais o cuidado da empresa e a gente talvez testar e ver se adaptou aquele produto ou não, né? Gisara, como profissional, né, da área, como fisioterapeuta dermatofuncional, você já viu muitos exemplos de mulheres, né, recuperando a autoestima e até a saúde mental a partir do seu trabalho? Sim, com certeza. O que elas relatam para você?
elas gostam, relatam o quanto isso ajuda a forma como elas se veem. Então é bem importante e bem satisfatório, prazeroso pra gente ver que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Para algumas pessoas pode ser só a imagem, né? Uma coisa superficial, mas não, isso tem tudo a ver com a forma como a pessoa se vê e isso muda tudo na vida dela. A autoestima, como ela vai se posicionar perante a vida. Eu falo aqui para as meninas na clínica que não é só o externo, não é só por fora, mas uma mulher com autoestima, uma mulher que está se sentindo bem, uma mulher que se cuida, que a gente cuidar, tipo, da pessoa única, da forma como ela é, ela vai ser uma melhor mãe, ela vai ser uma melhor esposa, ela vai estar se sentindo melhor no trabalho. Então são pequenos detalhes que mudam a vida da pessoa em todas as áreas da vida. Maravilha. Gisara, muito obrigada pela entrevista, obrigada a você, né, pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas nessa orientação do que fazer, né, para fazer um gerenciamento do envelhecimento. Isso, e a importância da avaliação para a gente ver direitinho e orientar a pessoa da melhor forma possível. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada viu? a você. Essa foi mais uma entrevista aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui. Até a próxima. Olá, estou aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui. Eu converso agora com a Andréia Busa, endocrinologista. Olá, Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer conversar com você e falar de temas importantes para as pessoas, né? A questão que envolve o tratamento com uma endocrinologia. Qual que é a principal questão? Realmente é a obesidade? A obesidade ela tem crescido muito no Brasil, né? Tem uma gama enorme, não só agora nos mais idosos, mas desde a parte infantil, adolescência e que culmina, claro, que nos adultos. E com isso tem vindo, com a obesidade, vários outros transtornos, que é o aumento da pressão, o aumento da diabetes, a dificuldade, a artrose, porque acaba que o peso atrapalha as articulações. Então tem uma série de fatores que não é só a obesidade que importa. Alterações hormonais, aumenta a resistência insulínica,
que são super importantes para ter um bem-estar e uma saúde adequada. E como o seu trabalho pode ajudar essa pessoa, né? Qual que é o papel do endócrino? O endócrino, ele procura ver o todo do paciente, não é uma coisa única. Então, além da análise de saber qual o comportamento do paciente, qual a relação dele com a alimentação, o quanto que ele realmente come, parte hormonal, se tem alguma alteração, deficiência nutricional, porque não é porque ele está obeso ou sobrepeso que ele não vai ser um desnutrido. Então a gente avalia toda essa parte e com isso tem medicações adequadas para cada tipo. Tem obesidade que é por causa emocional, tem aquela que é por causa metabólica, tem aquela que é relacionada à compulsão. Então cada caso deve ser tratado de uma maneira diferente. Então individualizar é super importante. Não adianta colocar todo mundo no mesmo saco e acabar tratando igual, porque não é da mesma maneira, sabe? Cada pessoa vai ter a sua dose, vai ter a sua medicação. E o acompanhamento médico é fundamental para que isso dê certo. Eu imagino a importância do seu trabalho, porque hoje em dia muitas pessoas procuram uma fórmula mágica para emagrecer. Exato. Né? Elas devem chegar para você, eu quero um remédio para emagrecer. Sim. Você pode dar esse remédio, mas não é o mesmo remédio, não é a mesma dose, não é todo mundo. O que você explica para essa pessoa que às vezes se frustra? Exatamente. Procurando uma mágica. Primeira coisa é ver o porquê que ela está ficando desta forma, né? Que isso é numa conversa, numa consulta bem feita, né? Depois, vendo qual a medicação que pode auxiliar, porque claro que não existe milagre, é todo um composite de fatores que vão ajudar, né? Ver o que está faltando, o que está sobrando ali, para eu poder direcionar o tratamento. E também, o paciente tem que saber que não adianta ele ir naquele momento e 1, 2, 3 vezes apenas e depois largar e achar que vai fazer milagre, não existe. É um acompanhamento. Muitas vezes a gente vai conseguir de forma mais rápida, algumas pessoas um pouco mais lenta. Então, fatores emocionais e familiares e metabólicos têm que ser analisados. Por isso que não é um remédio mágico para todo mundo. Essa questão emocional pega muito na parte da obesidade, Andréia? Bastante. A pessoa está ansiosa, está triste, está com depressão, ela pode se tornar obesa? Muito, pega muito, porque muitas vezes nós estamos estressados, né? O dia a dia, o mundo hoje cobra muito de nós, né? Então, com isso, você acaba tendo alguma forma de descarregar em algo. E muitas vezes a comida pode ser um deles, né? Algumas pessoas vão para o exercício, outras vão para comida, outras vão para bebida alcoólica, inclusive. Então, a gente tem que também considerar isso como um fator de tratamento. Então, não é apenas, vou dar um remédio para emagrecer e fica tudo bem. Como está tão na moda agora, o Ozempic e tudo, né? Que o pessoal usa, acaba não usando de forma adequada, não faz o acompanhamento médico e se frustra, porque claro que não dá certo. Primeiro que talvez não seja a medicação certa, talvez só ele, que é um estímulo, não seja o suficiente. E tem outros fatores, como atividade física, uma alimentação, às vezes a parte psicológica, conseguir centrar, faz com que o paciente dê certo e mantenha isso a longo prazo. Porque não é só a curto prazo, né? Sim. Eu sei que a gente tem pressa, que é tudo para ontem, mas não é bem assim. Então, e a parte metabólica, se tem algum distúrbio, por exemplo, hipotiroidismo, né? Que pode também acabar alterando, dislipidemia e outros fatores, a gente também acaba tratando junto. Olha. Então, é uma somatória de fatores que vão fazer com que todo o tratamento dê certo. Então, não é uma lacuna, é que nem uma casa. Imagine uma casa. Não existe uma coluna que sustenta uma casa inteira. Existem diversas colunas. Sim. Que é isso. Então, alimentação, atividade física, medicação, Correto. parte metabólica, parte vitamínica, né? Para a pessoa ter à disposição. Então, tem várias vitaminas que se faltarem, a pessoa fica mais prostrada. Então, são inúmeros fatores para um tratamento adequado. Por isso que o endócrino acaba sendo a melhor indicação. Exatamente. Sabe o que eu acho curioso, doutora? Porque a gente não sabe de nenhum medicamento, de repente, para o tratamento, sei lá, do rim. Mas de emagrecimento, todo mundo sabe o nome de um medicamento, mesmo não precisando. Daí, porque o Ozempic é tão famoso, né? E ficou assim, toma Ozempic para perder uns 3 quilinhos. E é tão mal usado. Né? Mal usado, porque você acha que aqueles 3 quilos que toda mulher precisa perder, todas nós precisamos, com uma mudança de vida, você consegue?
É possível. Consegue. É possível, é possível. Por isso que eu digo, tudo tem que estimular a força de vontade. A medicação é para dar aquele up. Ela sozinha não vai fazer nada. Para a gente poder, com isso, com ela ter essa falta de apetite e tudo, a gente mudar o estilo dela e ela poder melhorar. E claro que se tiver parte emocional envolvida também, a gente também tem que tratar, né? Sim. Porque senão seria a mesma coisa que eu fechar a torneira, mas não consertar o cano. Uma hora tudo vem à tona, vai estourar. E daí vem mais frustração. Comigo nada dá certo. Porque nada funciona, médico nenhum acerta a medicação. Porque não é só medicação. Se fosse assim, seria muito fácil. Você não precisava nem de médico. Você ia lá, comprava, usava, estava tudo certo. Por isso que é importante, junto com o endócrino, ter um acompanhamento psicológico, nutricional, eventualmente. Sim, com certeza. É o todo, sabe? Eu acho que nada funciona sozinho. É a questão do autocuidado, como a gente estava falando, né? Se você vai se cuidar. E até para prevenir outras coisas. Muitas vezes ele não vai ter naquele momento um distúrbio metabólico. Mas se eu não cuidar, vai começar a ter entupimento de carótida, coronária, a resistência insulínica vira um diabetes. Então, é uma bola de neve. É uma coisa que vai chamando a outra. E é por isso que é tão importante não só tratar, como prevenir. E eu acho que muitas vezes as pessoas deixam chegar num nível que precisa já de tratamento. E esquecem da prevenção, que a gente poderia ter feito muito tempo antes, se estivesse acompanhando, né, vendo, fazendo exames regulares, fazendo análise do paciente, porque cada fase da vida a gente muda. O metabolismo muda com a idade, né? A nossa pressão também de trabalho, de família, muda com a idade. Então, tudo isso acarreta, né? E uma hora, às vezes, a coisa desanda. Então, prevenindo fica mais fácil de pegar desde o início. Em relação às vitaminas, você estava comentando, né? A partir de um exame de sangue, você consegue ver se a pessoa tem alguma deficiência de vitamina. Quais são as mais comuns? Muitas mulheres reclamam, às vezes, que estão muito cansadas, que estão prostradas. Tem alguma vitamina que falte mais e que a pessoa tem que ficar atenta? Qual seria? Tem. Existem duas que são as que estão mais em voga e realmente é verdade. A vitamina D, hipovitaminose D, porque realmente ela depende do sol para a gente poder converter e absorver. Então, muitas vezes, ainda mais aqui em Curitiba, que é mais frio, chove, né? Também a gente trabalha dentro dos ambientes, então você acaba não convertendo essa vitamina. Então, é muito comum, muito comum. Diferente mais do norte do país, norte e nordeste. E a B12 também tem se mostrado uma vitamina muito importante, porque ela é importante para a memória, para a parte de maturação de células vermelhas, para a parte de bem-estar. Ela previne, inclusive, neuropatias e trata neuropatias, seja ela diabética ou não. Então, a parte de dor, sabe? Dor crônica. Eu tenho tratado até pacientes com fibromialgia, que vêm comigo, com essa queixa de cansaço e tudo, que a gente repondo a B12 em doses um pouquinho mais altas do que o que seria para uma pessoa que não tem, também auxilia. Então tem medicações que diminuem a absorção dela, cirurgia bariátrica, né, que daí tem deficiência de várias vitaminas. Então tudo isso é importante, sabe? E eu sempre analiso no consultório, eu peço as vitaminas para ver o que está faltando. Outra coisa que é importante também, o cálcio, que todo mundo acha que é só para a parte óssea, né, que realmente, se você não tem uma adequada ingestão, junto com a vitamina D, tem osteoporose, osteopenia. São bem comuns na nossa sociedade. Mas ele não é só para isso, né? Ele ajuda na parte da contratura muscular, ajuda na parte de coagulação, tem que ver se ele está sendo direcionado para não calcificar os órgãos. Então tem várias funções. Olha só. É bem interessante. Então é um mundo bem amplo. Bem amplo, complexo. E que pode ajudar muita gente em diferentes fases da vida. Exatamente. A gente está falando de medicação para emagrecer, mas tem também os suplementos que prometem milagre. E o que está muito na moda agora é a creatina. Sim. Como que a creatina ajuda? Ela ajuda mesmo? Todo mundo pode tomar? Só quem faz exercício? Não. Como que é? Ela tem indicação adequada. Se ela for mal tomada, por exemplo, alguém que não faz atividade física, não faz uma musculação, que é o que estimula, né, a parte de crescimento muscular e tudo, que é uma pessoa que faz uma grande quantidade, ela vai acabar sendo prejudicial. Porque ela é metabolizada no fígado e quem vai acabar fazendo a filtração dela é o rim. Então, se tomar doses excessivas e sem necessidade, você vai acabar piorando a função renal. Que nesse momento não vai aparecer muito, mas daqui a um tempo acaba comprometendo. É a mesma coisa que você pegar um motor
forçar, né? Que você está forçando teu rim, o rim é o motor. Ele vai funcionar, mas a sobrevida dele vai ser menor. Então, tudo isso você tem que ver. Então, todas essas fórmulas, não existem fórmulas mágicas, existem fórmula para cada um. De repente, eu tenho deficiência de zinco, você pode não ter. Um paciente bariátrico, eu já tenho que pensar. Numa gestante, eu já tenho que pensar também em suplementar mais todo o complexo B, zinco, magnésio. Por quê? Porque ela está crescendo ali, a criança, ela vai precisar de uma dose extra. Então, existem vários detalhes, né? Bariátrico, então, é o que mais precisa, né? Que são questões individualizadas. Mas sim, se você souber indicar creatina, por exemplo, ela pode ser adequada. Mas se ela não for bem indicada, ela vai acabar trazendo risco para a saúde também. Não dá para pensar que uma loja de suplemento é uma loja de sapato, então você vai lá e escolhe. Tem que tomar cuidado no que você vai comprar, né? Por isso a importância do endócrino nessa orientação, né, doutora? Tudo que você vai tomar ou usar, você tem que pensar assim. Qual que é a diferença de um remédio e do veneno? É a dose? É a dose. É a indicação. Se você tomar uma medicação que não é para você, ela vai ser um veneno. Se ela é para você na dose correta, ela vai te salvar. Então, tudo tem que pensar nisso. Tudo tem dose, tudo tem idade, né? Você não vai passar para um velhinho que já tem insuficiência renal, que já tem uma diabetes comprometida, uma dose alta de creatina. É claro, ele não faz atividade física, é acamado. Não precisa. Como é que você vai fazer isso? Então, existem outras coisas, diferente do whey, por exemplo. Que o whey são proteínas, aminoácidos, sabe? Então, tudo tem indicação e quantidade adequada. O que é para um, não necessariamente é para o outro. Ainda falando sobre indicação, eu imagino que você receba muitas mulheres que já estão na menopausa, né, ou chegando, ou com medo da menopausa. Qual a indicação de tratamento para mulher nessa fase? Também individualizado, mas em geral. Então, se ela, por exemplo, existe um risco de ter um câncer, na família já tem histórico de câncer de mama, trombose, fatores que não se pode usar o hormônio, a gente pode muitas vezes usar fitoterápicos para aliviar isso. Olha. Existe a prímula, existe a parte da amora, isoflavona, que pode aliviar alguns sintomas, a simicifuga racimosa, que é um nome, eu sei que é pavoroso, mas é muito bom. Então, existem algumas coisas, algumas fórmulas que a gente pode fazer para tentar diminuir isso. E é fitoterápico? Fitoterápico. Olha, curioso. Agora, aquelas que realmente têm uma deficiência de estrogênio, né? Que é isso que acontece na menopausa. Tem aqueles fogachos, que são aqueles calorões. Não tem fator de risco. Ainda está 10 anos antes de completar os 10 anos da menopausa, a gente pode fazer reposição hormonal e tem uma melhora importante. Nada impede de, se ela não quiser, a gente pode fazer o fitoterápico também. Sim. Né? Porque tem gente que não quer hormônio. Mas colocando a dose hormonal certa, nossa, melhora muito. Não pode ter preconceito em relação ao hormônio, né? Tem muita coisa assim, hormônio dá câncer. Isso é antigo já, né, doutora? Não existe. Se você tem um risco, como eu falei, aí claro que você vai, ou desconhece, né? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que são adotados, que não sabem. Daí eu prefiro ir para algo mais seguro, né? Eu vou para o fitoterápico, porque eu não sei o histórico, não sei como é que é. Mas se por acaso não tem nenhum risco e tem sintomas que realmente atrapalham a qualidade de vida, não tem porquê. Claro. Doutora, a senhora já viu no dia a dia, eu imagino que sim, a diferença que o seu trabalho, os seus tratamentos fazem na vida da pessoa, no dia a dia? E é bom, né? Muito bom, é muito bom. Eu acho que a melhor recompensa é isso. Você vê que o paciente volta e diz, puxa, doutora, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Puxa, se eu tivesse sido orientado, eu tinha feito de uma forma diferente. Sim. Pessoalmente, para você, então, muito satisfatório. Eu adoro. E gostar do que faz, né? Sim. E como eu digo, sempre ver o todo. Não é você ver a pontinha do dedo. Você tem que ver o todo, sabe? Porque cada um é cada um, sabe? Eu acho que esse o diferencial. Se você quer que dê certo um tratamento, você tem que fazer um tratamento individualizado. Conhecer teu paciente, ver o histórico dele, saber os exames dele, acompanhar, pedir os retornos no tempo certo, isso faz toda a diferença. Que maravilha. Muito obrigada, doutora, pelas orientações, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. E estou à disposição para o que precisar. Maravilha, muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista aqui na Femi Saúde do Shopping Parque Barigui. Até a próxima.